Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Bem, eu queria começar o programa de hoje falando de um tema importante que é de destaque para, desde alguns minutos atrás, nós estamos falando sobre isso, inclusive, aqui no Radar Auriverde Brasil e ao longo da programação e também nas nossas redes, sobre a informação de que um juiz federal dos Estados Unidos concluiu que o registro migratório norte-americano utilizado como base para a prisão preventiva de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2024, era falso, um registro falso, documento falso. As conclusões foram apresentadas pelo juiz Gregory Presnell durante uma audiência realizada em março. Segundo a transcrição oficial divulgada pela Folha de São Paulo, o magistrado também criticou agências norte-americanas por terem produzido ou mantido o registro e por não informarem quem seria o responsável pela inserção dos dados. Algo que a gente já vem falando aqui na Auriverde há meses. O juiz determinou ainda que os documentos fossem entregues à Justiça para permitir a identificação de como o registro foi produzido e das pessoas envolvidas no caso. Em janeiro, Felipe Martins havia acionado o Departamento de Estado dos Estados Unidos e a Alfândega de Proteção de Fronteiras com base na Lei de Liberdade de Informação. O objetivo era descobrir a origem de um registro que indicava uma suposta entrada dele nos Estados Unidos no dia 30 de outubro de 2022, mesma data em que Bolsonaro viajou para Orlando, na Flórida. Em fevereiro de 24, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do Martins com base nas informações, ou nessa informação de que ele teria viajado aos Estados Unidos com Bolsonaro e não retornado ao Brasil. A hipótese foi considerada pelo ministro como indicativo de uma possível tentativa de fuga no contexto das investigações do que o Supremo chama de trama golpista. Martins permaneceu preso preventivamente por quase 6 meses. A defesa apresentou documentos para sustentar que ele permaneceu no Brasil durante o período e que o registro migratório norte-americano era incorreto. Entre as provas estava uma confirmação da companhia aérea Latam de que Martins realizou o voo doméstico no Brasil no dia seguinte à suposta entrada nos Estados Unidos. Max, começo contigo sobre esse tema, uma informação que pega todos aqui e traz a todos aqui uma sensação de esperança dentro de uma injustiça cometida contra o Felipe Martins. Mas, por outro lado, é algo que a gente já estava discutindo aqui e denunciando há bastante tempo. Wellington, é uma excelente notícia, eu acho que a nossa audiência precisa ter essa consciência. Gente, era a melhor notícia que nós poderíamos ter neste caso do Felipe Martins. Ainda era uma incógnita se o juiz do caso iria exigir que o governo americano revelasse o nome das pessoas que teriam forjado esse documento. Tá? Então, só para o pessoal entender, né, só para fazer um pouquinho aqui a linha do tempo, uma recapitulação desse caso, como tem muito tempo que a gente não fala dele, e as coisas elas demoram mesmo na justiça americana, toda a questão do devido processo legal, do contraditório, ampla defesa, enfim, as coisas realmente ocorrem de maneira lenta, principalmente num caso tão complexo e, vamos dizer assim, espinhoso. Acho que mais do que complexo, espinhoso, esse caso do Felipe Martins, porque a gente está falando aí de pessoas ligadas a um órgão do governo americano que teria cometido uma fraude. Tá? Há suspeita de que talvez pessoas ligadas à Polícia Federal poderiam estar envolvidas, isso nunca também foi provado, mas era uma informação que circulou logo no início, mas o que está claro é que houve, sim, uma inserção de um dado falso sobre esse registro de entrada do Felipe Martins. Vamos tentar voltar um pouco no tempo, né? Tudo começou com a notícia do Guilherme Amado, em que ele afirmaria que havia um registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos e depois o Felipe Martins teria, então, evaporado. Essa é a manchete, essa era a notícia, ou seja, haveria um registro de entrada dele nos Estados Unidos, mas não teria um registro de volta dele para o Brasil. Tá? Então, essa é a tese, essa é a grande tese que o Alexandre de Moraes utiliza para justificar a prisão preventiva, que o Wellington relembrou aqui, durou 6 meses, né? E sem
sem estar fundamentada num fato real. E aí o que aconteceu? A tese era a seguinte: bem, então se ele foi para os Estados Unidos, o que o registro provaria, e voltou sem registrar a volta, então a tese do Moraes é a seguinte: ele teria um caminho para entrar e sair do Brasil sem registro. E aí isso justificaria uma prisão preventiva, porque ele já teria feito isso antes, né? Ele já teria conseguido passar pela fronteira sem necessidade de fazer um registro. Então ele teria já cometido aí, até de certa forma, um crime, e isso seria justificativa para a necessidade da prisão preventiva dele. Essa é a tese do Alexandre de Moraes. Aí vamos lá, o que o Guilherme Amado alegava na época? Vocês vão entender bem por que eu estou indo lá atrás. O que o Guilherme Amado alegava na época? Ele alegava que havia um documento, tá? Havia um documento que mostrava a saída do Felipe Martins para os Estados Unidos com o Jair Bolsonaro, naquela viagem do final do ano. Só que esse documento que o Guilherme Amado coloca era um documento de intenção de voo. Tá? É um documento que você recebe a lista de passageiros, mas você teria que ver o que confirma a entrada é o registro no país. Não foi isso que o Guilherme Amado publicou. Ele publicou um registro que, inclusive, no site diz: esse registro não tem validade jurídica. Tá? Esse é o maior absurdo de todos. O Alexandre de Moraes, ele usa de um documento que nem tem validade jurídica para fazer esse pedido de prisão preventiva, para fundamentar o pedido dele. Isso está no site. Se você entrar lá no site, na notícia lá do Guilherme Amado, você vai ver. Ele diz: esse registro não tem porque ele é uma intenção. Não necessariamente a pessoa pode ter embarcado. Tá? Simplesmente foi comprada uma passagem, foi registrado ali que aquela pessoa seria um dos passageiros, mas é preciso você ter o registro de entrada para dizer se aquela pessoa realmente entrou nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Os advogados do Felipe Martins, eles entraram com um processo nos Estados Unidos para saber se havia esse registro de entrada dele. Isso enquanto ele já estava na prisão preventiva, que era exatamente para tentar provar. Olha, ele nunca saiu, eles tinham comprovante de passagem da Latam no dia da viagem do Bolsonaro, mostrando que o Felipe Martins nunca entrou naquele voo, ele estava num voo doméstico, voltando para a casa dele. Né? Isso a Latam confirmou. Você tem a questão do celular, das antenas, né? De rádio base, também mostrando toda a movimentação dele, comprovantes de Uber, mostrando toda a movimentação dele, ou seja, iFood, se eu não me engano, também tinha. Então, estava provado que ele não saiu do Brasil. Aqueles dias que ele teria passado nos Estados Unidos, a defesa aprovou. Mas nada disso convenceu Alexandre de Moraes por causa daquele documento, que era apenas uma intenção de viagem. E aí, então, eles foram até o CBP de Orlando, o órgão que faz esse registro de entrada e saída, porque o Bolsonaro teria ido para Orlando, então, em princípio, teria que ter um registro de que o Felipe Martins esteve lá. E aí, o que aconteceu? A defesa entra com esse pedido para o CBP de Orlando, esse órgão imigratório lá de Orlando, na Flórida. Eles recebem a resposta dizendo o seguinte: olha, não há registro de entrada de Felipe Martins, mas a gente não pode dar um documento dizendo que ele não entrou, né, nesse período que vocês estão pedindo, nesse período de tempo, porque a última vez que ele viajou foi para Nova York. Então vocês vão ter que pedir ao CBP, ao órgão de Nova York, que mostre lá a última entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos e, obviamente, que nenhuma entrada esteja registrada no sistema depois. Bem, aí os advogados de Felipe Martins falaram: bem, de agora a gente vai provar, ficaram tranquilos, né? Vamos provar para o Alexandre de Moraes que ele realmente não esteve lá. O próprio CBP de Orlando tinha afirmado que não tinha registro dele. Aí os advogados de Felipe Martins pediram para o CBP de Nova York, para o órgão de Nova York,
emitir, então, o registro, como eles haviam sido orientados pelo CBP de Orlando. E aí é um espaço de dias, gente. É um espaço de dias a diferença de um pedido para o outro. O que aconteceu, Wellington, nesse espaço de dias? O CBP de Nova York responde dizendo que havia um registro de entrada do Felipe Martins no CBP de Orlando. E aí ninguém entendeu nada. Ué, mas calma aí. A gente acabou de receber uma resposta dizendo que não havia. Eles já haviam consultado e sabiam que não tinha. O que aconteceu? Quando eles consultam novamente, apareceu o registro de entrada do Felipe Martins no CBP de Orlando. De uma hora para outra. Tá? De uma hora para outra. Foi de questão de dias de diferença. E os advogados têm tudo isso documentado, printado, salvo. Tá? A consulta que aconteceu num dia dizendo que não havia registro de entrada dele e a consulta dias depois com esse registro aparecendo de repente. E aí o que foi feito? Eles então questionaram por que isso, o que aconteceu, como é que de um dia para o outro o registro apareceu, né? E aí foi quando eles não tiveram mais resposta do CBP de Orlando. Nesse momento, foi o momento em que o Alexandre de Moraes pede para o Felipe Martins renunciar o seu direito de sigilo ali aos seus documentos imigratórios dos Estados Unidos. O Moraes ele tem o time perfeito. Ele pede justo no momento em que o registro apareceu. Justo no momento que o registro apareceu é quando ele pede para o Felipe Martins assinar um termo dizendo que ele aceitava, né, tipo uma quebra de sigilo, vamos dizer assim, que ele aceitava que o Alexandre de Moraes, que a justiça brasileira, pudesse acessar esses documentos com a justiça americana, com o órgão de migratório americano, sabendo que era sigiloso, precisava de uma autorização dele. O Felipe Martins, claro, não dá autorização, porque foi justo no momento em que aparece esse registro. E aí, quando esse registro aparece, ele aparece com o nome do Felipe Martins errado, em vez de ser Felipe, era Felipe. Aparece com o registro do passaporte errado, era um passaporte que havia sido extraviado, ele já tinha outro número de passaporte, e depois que isso é publicado, que o registro aparecia com o nome dele errado e com o número de passaporte errado, eu acho que tinha mais um erro também ali em algum outro registro, esses erros são consertados. Logo depois que é publicado, esses erros são consertados no sistema. E aí começa a briga na justiça americana com o CBP de Orlando. Há duas investigações, viu, Wellington? Há uma investigação do próprio Homeland Security, tá, sobre esse caso, porque esse é um caso que despertou muita gente da inteligência, da imigração americana, porque há uma cara muito... Fica tudo muito claro de que houve alguém que inseriu o dado no momento certo, tá? Inseriu um dado falso no momento certo, no momento que ajudaria o Alexandre de Moraes, por isso que há a suspeita de que houve alguma colaboração com pessoas do Brasil, tá? Ou pelo menos policiais federais, alguém que estava nos Estados Unidos, mas que tinha ligação com o Brasil, e talvez até com o próprio Alexandre de Moraes, porque ele acertou o momento em que aquele dado falso foi inserido para pedir isso ao Felipe Martins. Depois, esse registro some novamente lá do órgão imigratório de Orlando, e a gente tem pelo menos duas investigações, né, acontecendo. Seria uma pelo Homeland Security, a outra, se eu não me engano, seria pelo próprio FBI, né, sobre essa questão de como que esses dados foram inseridos. Qual foi a primeira resposta depois que eles entraram na justiça? Eles receberam uma resposta do CBP de Orlando, depois que eles entraram na justiça, pedindo, né, como se fosse a lei de acesso à informação. É o FOIA Act, né, é uma lei também de acesso à informação. E aí, na resposta que os advogados do Felipe Martins receberam, os nomes das pessoas envolvidas ali na mudança do registro
estavam tarjados, não aparecia. Não aparecia nome, acho que também não aparecia dia e hora, enfim. Tinham vários dados que estavam tarjados, então não adiantou nada. E aí eles continuaram recorrendo na justiça. O CBP de Orlando dizia que não podia entregar aqueles dados, que eram dados sigilosos, eram dados sensíveis, e fizeram todo esse jogo até que isso chegou a esse juiz federal da Flórida, aonde os advogados do Felipe Martins pediram para que, olha, a gente precisa saber quem foi, a gente precisa entender exatamente o que aconteceu nesse caso, porque as evidências de que temos problema nesse caso é muito claro. Aí a gente tem esse tempo de espera e agora finalmente foi revelado, parece que a decisão é de março, se eu não me engano. Isso, março. Né? Foi revelado que o juiz então autorizou, na verdade ele exigiu, ele demandou ao governo americano que entregue os dados que a defesa do Felipe Martins está pedindo. Ou seja, todos os nomes envolvidos nesse caso vão ser liberados, tá? Vão ser revelados. Então a gente vai saber exatamente quem são as pessoas que colocaram esse registro no sistema. O Jeffrey Kennedy, que é advogado do Felipe Martins no Brasil, disse que seriam pelo menos aí 4 nomes envolvidos com esse registro falso, tá? E fica a expectativa de que pode ter também um nome aí envolvendo alguém relacionado ao Brasil. Então, é uma expectativa agora enorme para esse momento, Wellington, mas assim, ele já venceu. A defesa do Felipe Martins, eu diria que já venceu, porque a grande dificuldade era conseguir esses nomes. Agora, com essa determinação do juiz federal, não tem mais jeito, não tem como esconderem mais os nomes de quem forjou esses documentos. Lembrando, foi isso que levou o Felipe Martins a ficar 6 meses preso, algo que não aconteceu, tá? O que, inclusive, é crime federal nos Estados Unidos. Você inserir dado falso em registro imigratório já é crime federal. Mas existe um agravante, existe um agravante quando essa inserção desse dado falso leva a prejuízo de terceiro. E é isso que o juiz fala. E é por isso que eles têm que dizer quem foi. Porque levou a um prejuízo grave para o Felipe Martins. Então não é só uma curiosidade, não. A gente está falando aqui de um caso que pode evoluir para uma acusação. De, olha, o que você fez, tá? Além de ter cometido a fraude, né, num documento federal, você ainda causou prejuízo a uma outra pessoa. Isso agrava o crime, isso dá aí anos de prisão nos Estados Unidos. Enfim, esse caso ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que as grandes revelações vão vir em seguida com esses nomes, quem são as pessoas envolvidas nesse registro falso de entrada do Felipe Martins. Wellington. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto.